Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h02, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e é com satisfação que nós estamos recebendo aqui o Dr. Luiz Gustavo Modelli, chefe do Departamento de Transplante Renal do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Dr. Gustavo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bem perto do microfone, por favor. Doutor Gustavo, a gente conversava aqui nos bastidores, né, que a quantidade de transplantes renais feitas pelo Hospital das Clínicas de Botucatu representa um número expressivo no cenário nacional, né? Sim, hoje a gente realiza mais ou menos 100 transplantes por ano, né, o que é um número relativamente considerável, né? Pra você ter uma ideia, assim, um grande centro de transplante é um centro que realiza mais que 50 transplantes, né? Então hoje a gente está realizando 100 transplantes por ano de rim, né? E aí, além disso, a gente ainda realiza transplantes de fígado e coração no HC Unesp Botucatu. Entendi. E a fila de espera para essas pessoas que para receber esse transplante, ela é muito grande? Sim, a fila, por exemplo, vamos voltar aqui para o transplante renal, né? Hoje, no interior de São Paulo, a gente deve ter em torno de 1.200 pessoas na lista, né? Só em Botucatu nós temos 820 pessoas, mais ou menos. Então, a gente tem aí pouco mais de 60% da lista do interior do estado, né? Então, São Paulo funciona com duas grandes listas, né? Uma na capital e uma no interior, né? Então, pelo número de transplantes que o estado de São Paulo realiza, que é o maior do Brasil, né, em termos populacionais, nós temos duas grandes centrais de distribuição, duas regionais, né? A maior parte dos estados tem uma só, né? Então, se a gente considerar que a nossa fila, o número é em torno de 820 pessoas, né? Isso dá, em média, 2 anos de espera. Não é muito, né? Tem pacientes que podem transplantar em 3 meses, em 6 meses, mas, na média, eles vão transplantar em torno de 2 anos. E o que credencia uma pessoa a estar na fila de transplante, doutor? Para o transplante renal, o grande público, né, a pessoa que vai estar ali nessa situação, são os pacientes que estão realizando hemodiálise, né? Então, são as pessoas que têm um nível de funcionamento renal menos do que 10%, né? E essas pessoas precisam de uma terapia de substituição renal. Então, isso normalmente é a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Ou seja, para o transplante de rim, a gente consegue viver relativamente bem fazendo diálise até aguardar um transplante, né? Então, essa é a situação que as pessoas estão na lista de espera, né? A grande maioria delas estão realizando um tratamento tipo hemodiálise ou diálise peritoneal. E o senhor já chegou a mencionar que muitas pessoas que precisam do transplante não estão inscritas nessa lista de espera. Por que isso acontece? Isso acontece, assim, vamos pensar, algumas pessoas que estão realizando hemodiálise, né, algumas delas não são candidatos a transplante. Geralmente são as pessoas com outros problemas de saúde, né? Então, vamos supor uma pessoa muito idosa, que tem lá uma doença coronariana, então essa pessoa às vezes não pode ser candidata a transplante, né? Então é por essa situação, é por uma contraindicação médica, porque hoje, especialmente no nosso estado, né, praticamente é oferecido o transplante para todos os indivíduos que estão em hemodiálise. Só os que não vão assim para a lista, não porque eles não têm acesso, não conseguem ter acesso à lista, não é isso. Mas é porque eles não têm indicação médica. Eles passam por uma avaliação, sim, mas nessa avaliação é visto que não teria essa possibilidade. Aliás, até esse mês é o mês da campanha do Dia Mundial do Rim, né? Então isso é importante para a gente lembrar também, porque o que a gente vê muito são pessoas, por exemplo, com hipertensão e com diabetes, tratando isso, às vezes até na unidade básica ou em algum outro local, e que não sabem que tem problema renal. Por que não? Porque não fazem o exame de creatinina, né? Então, para quem está escutando, talvez isso seja importante, né? Solicitar para o médico, muitas vezes, não para todos, mas para quem tem pressão alta ou quem tem diabetes, que realize esse exame de creatinina. Um exame muito simples de sangue, né? E aí a gente consegue detectar se o rim está funcionando bem ou não. Então, a mensagem do Dia do Rim é essa, né? Realizar o exame de creatinina nessas situações aí de específicas, né? Aliás, só aproveitando esse gancho do Dia do Rim, qual é o dia certo? Porque eu fui pesquisar, apareceu dia 11, dia 12, dia 13 de março? Qual é o dia certo? Todo dia, então, né, doutor? Tem essa confusão porque tem o dia do nefrologista, né, que acaba sendo no mesmo mês, mas essa é essa semana que nós vamos fazer aqui a campanha do Dia Mundial do Rim, né? Perfeito. Em relação a essa lista, né, a espera
por um transplante de rim, especificamente, já que nós estamos falando disso, ela diminuiu o tempo de alguns anos para cá ou se mantém na mesma média de espera? Pois é, essa é uma boa pergunta, né? Então, assim, não tem uma estatística muito formal sobre isso, né? Em geral, ela vem aumentando, tá? Então, vamos dizer, no estado de São Paulo, a gente deve ter em torno de 15 mil. Eu falei que tem 1.200 no interior, mas se a gente somar São Paulo capital, a gente vai para 14, 15 mil pessoas em lista. E no Brasil, isso representa em torno de 35 mil pessoas em lista, né? Esse número vem aumentando ano a ano, porque a capacidade de transplante aumenta, mas parece que o número de pacientes que entram em lista é um pouco maior. Então, assim, a gente precisa trabalhar um pouco mais em conscientização da doação de órgãos, né? Acho que esse é um ponto importante, sim, para diminuir a lista de espera no Brasil como um todo, né? São Paulo e no Brasil como um todo. E quem pode ser um doador de rim? Muito bem. A grande maioria dos doadores são doadores falecidos, né? Então, é aquela situação que a gente chama de morte encefálica. Então, essa é uma situação no qual o indivíduo sofreu um acidente ou sofreu um derrame, um AVC, né? E aí ele entra em morte encefálica. É aquela situação muito peculiar no qual o coração ainda está batendo, mas o indivíduo é declarado, você tem morte cerebral, né? Então, essa situação a gente vai perguntar para a família. Então, não a equipe de transplante, isso é feito por uma outra equipe, que a equipe de captação é separado para não haver nenhum conflito de interesses entre quem está oferecendo a captação e quem está realmente efetivando o transplante. É uma outra equipe que faz isso. E eles sempre vão perguntar para a família se a família autoriza a doação, né? E normalmente, quando o paciente em vida conversou com a família sobre o assunto, isso é muito mais fácil, porque a família já autoriza. Olha, ele queria ser doador, a gente já discutiu sobre esse assunto e aí ela dá autorização. Nesse caso, é feito a captação. Então, sempre é consultado a família sempre tem que autorizar. Então, discutir esse assunto acaba levando a um aumento da doação, que é muito importante, né? Visto que o processo no Brasil ele é muito, muito transparente também, né? Então, existem ali 2 médicos que fazem avaliação independentes, existe um exame complementar, a legislação do Brasil é muito rigorosa para caracterizar que aquele indivíduo realmente está em morte encefálica. Então, a gente não tem dúvida do processo, não há nenhum tipo de dúvida nisso. E uma vez constatada a morte encefálica, o tempo é curto para conseguir fazer esse transplante? Sim, a morte encefálica é aquela situação onde o indivíduo está num ambiente de UTI, por exemplo, sofreu um trauma, né? E é muito, muito curto, né? Então você precisa rapidamente confirmar com os exames que o indivíduo está em morte encefálica, pedir autorização para a família, organizar todas essas equipes multidisciplinares que vão ali fazer a captação, né? Que vai captar os órgãos que foram autorizados, né? Esse processo ele vai levar em torno de 12 horas, né? Então, você tem ali um tempo de 12, talvez 20 horas no máximo para realizar o procedimento. Você comentou sobre a manifestação do paciente em vida, né? Ainda de querer ser um doador de órgãos, mas a família deve autorizar, né? Como você mencionou. Mas existe alguma legislação, algo que mande, né, nessa compensação de, por exemplo, o paciente manifestou que deseja ser um doador em vida, mas a família eventualmente não autoriza, é contra. A família tem a palavra final. Sim. Lembrando da legislação nossa, em 97, que foi a legislação do transplante, depois ela foi atualizada em 2001, né? E na época era a doação, todo mundo era considerado doador, não sei se vocês lembram dessa época de 97, ali que se criou a legislação, né? A menos que colocasse que não queria ser doador. Isso foi revogado, acho que 2001 foi a revogação disso, e a palavra final ficou a doação sendo voluntária e não mais consentida. Então, você precisa, sim, sempre da autorização da família. Então, mesmo que o indivíduo tenha deixado em algum documento escrito que ele quer ser doador, mas no fim a família nega, isso não é aceito, isso não é levado para frente, essa doação acaba não acontecendo. Doutor, como é que funciona todo esse aparato quando se conseguir um doador? Como é que funciona? Quem é o primeiro na lista de espera? E as pessoas ficam quase que 24 horas atentas a qualquer manifestação. Como é que é informado? O tempo realmente para o transplante? Eu gostaria que o senhor explicasse como é que funciona tudo isso. Para cada órgão, a lista funciona de uma forma diferente. Então, o rim, por exemplo, em geral, não há uma prioridade, né? Entendi. Então, todo paciente está na lista, ele é selecionado baseado no tipo de sangue. Então, por exemplo, o O recebe do O, o A do A.
E não só o sangue, existe um outro exame que a gente chama de HLA, que é uma compatibilidade. Então, o rim vai vir para o mais compatível. Isso no rim é bom, porque o indivíduo vai receber o órgão mais compatível possível. Entretanto, eu não vou conseguir saber exatamente quando ele vai ser transplantado. Porque pode ser que ele entrou na lista hoje e daqui a um mês, se algum rim mais compatível para ele, ele vai ser transplantado na frente. Então, o rim funciona dessa forma. Mas outros órgãos funcionam diferente. O fígado, por exemplo, existe um score de gravidade que chama MELD. Então, o indivíduo que tem o MELD mais alto, ele está mais grave, então ele vai transplantar primeiro. Então, mais grave, transplanta primeiro. O coração também é mais ou menos parecido com isso, mas é mais ou menos um pouquinho diferente, porque ele é quase uma inscrição em lista, né? Então, é mais por ordem de inscrição, a não ser que tenha um indivíduo muito grave que vai vir na frente. Então, o rim é por compatibilidade, o fígado é por gravidade e o coração seria mais ou menos por ordem de inscrição. O pâncreas também é por ordem de inscrição. A idade também é um fator que influencia? A idade não influencia, né? Então, assim, exceto em algumas situações específicas, vamos dizer o rim, por exemplo, o indivíduo idoso ele não tem prioridade em relação ao indivíduo jovem, é igual, não tem vantagens, né? Mas a criança abaixo de 18 anos tem prioridade na lista, então, no rim, né? Então, se você tem uma criança na lista, ela vai transplantar praticamente em 6 meses, é muito rápido, que é muito bom, porque a doença renal na criança é muito grave em qualquer situação. Entendi. Mas na criança é ainda mais grave, elas não se desenvolvem, não crescem a contento. Né? Não é só a comunidade médica, né, que tem que ficar atenta quando, de repente, aparecer um doador, independente de ser coração, ou rim, ou fígado. Existe um aparato muito grande, né, envolvendo polícia, helicópteros, de repente agilizar o transporte desse órgão nas vias públicas. É uma operação de guerra realmente, né, doutor? Sim, sim. É bastante complexo. Então, quando você tem um doador, geralmente ele pode, na maior parte das vezes, não acontecer no mesmo hospital, né? Tá. Então, depende do órgão. Então, o coração é um dos órgãos mais sensíveis. Você precisa transplantar ali em 6 horas, né? Então, isso muitas vezes exige que o transporte seja feito de helicóptero ou de avião. Na maior parte das vezes, ele é feito de helicóptero em uma região próxima a outra. Tá. Então, o fígado ele vai te dar 12, 14, 16 horas de tempo até a cirurgia. Então, às vezes usa-se um transporte aéreo também. O rim pode ser transporte rodoviário. Eu não preciso transportar um rim necessariamente de helicóptero ou de avião, que é muito caro, né? Então, cada órgão tem a sua peculiaridade, né? Então, sim, mas é um aparato enorme de transporte, de segurança envolvendo todo esse procedimento. Geralmente os doadores são aqueles que tiveram morte encefálica, como você mencionou, mas no caso do rim também é possível doar em vida, né? Isso. Existe essa possibilidade. Hoje, por exemplo, a gente acaba fazendo 20% desses 100 transplantes por ano com um doador vivo, né? Então, o doador vivo ele segue numa legislação diferente, né? Então, quem pode ser doador vivo para rim, né? Pela legislação, os parentes até o 4º grau, pais, mães, irmãos, tios, né, primos. O único não parente que é permitido na legislação é o cônjuge. Então, o cônjuge também pode ser um doador, né? Então, é feito os exames de tipagem de sangue, compatibilidade e, claro, a função renal, né? Então, se tudo estiver correto, esse indivíduo poderia, então, doar um dos rins. É um procedimento bem seguro. Hoje, por exemplo, a gente faz por cirurgia de vídeo no doador. Então, o corte é bem pequeno, a recuperação é bastante rápida, né? A avaliação ela é bem criteriosa, né? Porque nem todo mundo pode dispor de um rim, né? Essa é a grande questão. A gente tem 2 rins por um motivo. Mas alguns indivíduos podem, sim, na situação, por exemplo, que você estima a função do rim e é muito boa, acima de 90%, não tem nenhum antecedente de doença, não é hipertenso, não tem diabetes. Então, esses indivíduos que estão na legislação poderiam, sim, ser candidatos a doação para um indivíduo específico. E a vida dessa pessoa com um rim só vai ser normal? Normal, na maior parte das vezes, tá? Grande parte das vezes é normal. Não vamos dizer que a gente nunca teve problemas, estou dizendo até no Brasil, né? Existem algumas doenças genéticas. Hoje a gente não faz um teste, a gente está começando a fazer agora, tá? Mas um teste genético muito aprofundado. Então, existem doenças renais que muitas vezes têm um componente genético não tão evidente. Então, você vai pegar um doador muito jovem, que a gente acaba não aceitando hoje. Jovem, eu diria
acima de 21 anos, né? E esse indivíduo, naquele momento, ele não tem nada. Quando ele vai 40, 50 anos, ele pode desenvolver uma patologia. Essa chance ela é bem pequena em relação à população normal, ela existe. Então, a gente tem que explicar muito bem isso também, quando o indivíduo vai ser doador. Estou dizendo isso porque não é exatamente igual a doar sangue. É muito simples, né? Você doa sangue, depois de 3 meses você repõe, você pode doar de novo. O rim é algo um pouquinho mais complexo. Então, a gente tem que fazer uma avaliação muito criteriosa disso. A minha pergunta era justamente em relação a isso, né? No caso de familiares, irmãos ou filhos, eventualmente, não sei se existe uma propensão naquela família, naquele núcleo familiar, existir a hereditariedade, né? De vários indivíduos terem o mesmo problema renal. E daí como é que faz essa avaliação, justamente? Existe, com certeza. Então, vamos dizer uma situação que a gente fica bem contente até. Um pai doando para um filho, né? Fica bem tranquilo. Mas veja a situação inversa, né? O filho doando para o pai. Né? Então, existe sim um componente de hereditariedade. Não é obrigatório ser feito o exame genético. Entretanto, hoje a gente tem mais disponibilidade de fazer esses exames e, dependendo da situação, às vezes a gente pede. Então, veja, eu preciso fazer esse teste aqui para ver se não existe nada genético. Não tem nada no exame genético? Autoriza essa doação. Então, cada ano que passa, né, ou décadas, a gente vai aumentando um pouco a segurança do processo. Doutor, e depois da cirurgia, né? Como é que fica a vida do transplantado? Existe um período de avaliação da equipe médica para saber se deu tudo certo, se houve rejeição, as primeiras 48 horas? Como é que funciona e que tipo de vida essa pessoa transplantada vai ter? Bem importante também, as primeiras semanas ali do transplante é o mais crítico, onde você poderia ter uma complicação cirúrgica, né? Então a gente avalia muito bem isso, mas geralmente a recuperação ela é muito rápida, né? Então vamos ver o transplante renal. Correu com sucesso, ele pode ter alta 5 dias depois da cirurgia, num transplante de completo sucesso. Ele vai ficar 5 dias hospitalizado só, né? Só que depois ele vai vir às consultas uma vez por semana até 3 meses, depois uma vez por mês e futuramente, depois de uns 6 meses a 1 ano, uma vez a cada 3 meses. Né? A única diferença da população normal, você vai tomar imunossupressor. São remédios que são fornecidos pelo governo na farmácia de alto custo. Né? Geralmente é uma combinação de 3 remédios. Isso aumenta um pouquinho mais a chance de algumas infecções, mas nada muito excepcional, nada muito fora do padrão. Né? Então é um indivíduo assim, que ele tem uma vida praticamente normal, só que ele tem que tomar os imunossupressores e tem que vir na consulta. Isso é diferente de um indivíduo que nunca teve um problema, que nunca passou por um transplante. Né? Então, mas de certa forma, comparando, por exemplo, o que ele vivia antes em diálise, com uma restrição muito grande em relação à dieta, à ingestão de líquidos, isso é muito bom. Né? Num fígado, que um indivíduo que não tem uma terapia de substituição, né? Então, o fígado falindo, você ou transplanta ou não tem alternativa, da mesma forma o coração, são formas muito mais fáceis de manejar e viver, e até para o paciente também, do que a situação anterior, que era uma situação de não transplante. Né? Agora são 7h21, nós estamos no Primeiro Jornal conversando com o Dr. Luiz Gustavo Modelli, que é chefe do serviço de transplante renal do HC aqui de Botucatu. Vamos fazer um intervalo, vamos tomar uma água, que é muito importante sempre, e já já nós voltamos. Entrevista. Agora 7h23, voltamos com o Primeiro Jornal na Prevera FM, recebendo hoje aqui no estúdio o Dr. Luiz Gustavo Modelli, chefe do Serviço de Transplante Renal do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Dr. Modelli, para a gente manter um rim saudável, quais são os cuidados? E em cima dessa pergunta também, problemas renais são genéticos também? Muito bom. São 2 principais situações de risco para a função renal. Então, é um indivíduo que tem pressão alta, hipertenso, e o diabético. E hoje a gente tem cada vez mais aumento dessas 2 condições, especialmente o diabetes, porque também está relacionado muito com a obesidade. Né? Então, um indivíduo que tem hipertensão e diabetes, ele tem risco de ter doença renal. Hoje, as principais causas de entrada em diálise são essas 2 condições. Né? Então, a doença renal hipertensiva e a doença renal diabética. Então, ele vai precisar ter uma avaliação mais cautelosa, controlar a pressão, controlar o diabetes e pedir a avaliação da função renal. Né? Então, mais uma vez, que exame que é? Um exame que se chama creatinina, um exame simples de sangue. Né? Então,
Então, às vezes, a gente vai pedir lá um colesterol, não que não seja importante, mas a creatinina tem que estar nesse rol de exames que foi solicitado, que é uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Se possível, pelo menos uma vez por ano, um exame de urina também, no qual a gente mede algo muito específico, que chama proteína, né? Então, a gente não deve perder proteína na urina. Se tiver proteína na urina, isso é algo que é preocupante. Então, são as duas principais condições que a gente tem que estar atento, né? Nessas duas situações. Existe também, é importante lembrar, as situações de pedra no rim, litíase, né? Então, aqui também o indivíduo tem que estar atento, tem que procurar uma avaliação, porque pode ser algo simples, mas pode ser algo que potencialmente pode levar também à perda da função renal ao longo do tempo. Então, seria interessante pedir uma avaliação no posto de saúde ou de um outro médico para ver se existe alguma predisposição à formação de litíase, de pedra no rim. Então, são situações que a gente tem que estar atento, porque potencialmente pode haver problemas renais nisso. E respondendo à outra questão das questões genéticas, né? Hoje, cada vez mais, a gente encontra, sim, problemas genéticos relacionados ao rim, e geralmente são os indivíduos mais jovens. Veja, o hipertenso e o diabético são os mais idosos, às vezes acima de 50 ou 60 anos, com mais idade, eu diria, né? Agora, indivíduos jovens com doença renal, abaixo de 50 anos, aí as causas genéticas aumentam muito. Então, são várias causas, né, genéticas relacionadas a isso, né? Se existe história familiar, ou seja, se você tem na família alguém que fez diálise, alguém que teve problema renal, isso é mais preocupante, a gente precisa estar atento a algumas questões genéticas também. Por que nós não temos baseado na sua informação, nós não temos essa cultura ou essa prática de pedir o exame específico quando você vai fazer um exame de urina, um exame de sangue e também solicitar ou pedir que seu médico também peça um exame específico para ver se você tem um problema renal? Eu acho que assim, nós precisamos trabalhar com até agradecer a oportunidade de divulgar isso, né? Então, a Sociedade Brasileira de Nefrologia também vem nessa questão de aumentar a divulgação do Dia Mundial do Rim, tanto para a população médica, eventualmente, quanto para a população leiga, né? Então, o indivíduo que está escutando entender que esse exame existe, que a gente com certeza você vai saber que existe o exame de colesterol, você vai elencar, esse exame aqui é importante, mas a creatina, puxa, o que a creatina faz mesmo? E às vezes até a população médica formada não tem esse conhecimento, isso é algo que tem que ser difundido para as duas classes, né? Esquece do rim, olha, eu vou pedir o exame do colesterol, mas a creatina talvez não seja tão importante. Mas sabendo que é importante, em algumas situações pelo menos eu preciso pedir, fazer parte do check-up geral, por exemplo. Eu recebo vários pacientes, essa semana recebi um também, e no exame de check-up, olha, minha creatinina estava 10, normal é 1,2. E depois de alguns meses começou a fazer diálise. O que tinha de sintoma? Praticamente nada. E como controlar? De repente ela voltar no nível aceitável, que o senhor disse é 1,2? Se você pedir a creatinina, ela tiver elevada, estou citando um exemplo aqui que me aconteceu há pouco tempo, né? Isso já era algo muito final, né? Você já observa um rim já muito deteriorado, algo aconteceu ao longo do tempo, provavelmente essa pessoa desenvolveu uma pressão alta, ficou sem descobrir, né? Porque também não é algo que a gente meça com frequência, apesar de ser recomendado, pelo menos no exame periódico, que você faça isso também, né? E era algo muito final. Então, para que isso não aconteça, a gente tem que tentar pedir esse exame lá no passado. Quando ela tinha 1,2, 1,5, 2,0, um valor um pouquinho mais aumentado, a gente teria que investigar as causas da doença renal. Né? Numa paciente jovem, uma causa genética, fazer um exame mais detalhado, avaliar a história. Né? Então, quando você pega em situações muito terminais, muito finais, já é muito tarde para se prevenir. Entendi. E as infecções urinárias podem comprometer o rim também? Podem comprometer o rim. A infecção urinária é algo muito comum, né? Então, se você tem uma infecção urinária esporádica, não é algo que vai comprometer o rim, mas é uma infecção urinária de repetição, acontece várias vezes por ano. Aquelas infecções mais graves que requerem internação, que a gente chama de pielonefrite, são mais graves, né? Então, você tem um cometimento não só da bexiga, mas também do rim, né? Então, essas infecções merecem pelo menos uma investigação, com exames de, mais uma vez, creatinina, mas também, eventualmente, algum exame de imagem do rim, né, para ver se existe alguma alteração, uma malformação que pode predispor a esse tipo de infecção. Doutor, e com relação ao chamado cálculo renal, né?
Como é que ele chega nessa fase de cálculo? E existem sinais que apontem, dores e tal, para saber que você chegou à fase de cálculo? Porque as pessoas, eu já conheci várias, né, que tiveram cálculo renal, a dor falam que é terrível, né? Que as pessoas chegam a não ter local de conforto, posição de conforto, até que passe por um médico e se identifique tudo isso. E eu me lembro que, inclusive, alguns anos atrás, era muito comum a implosão por laser, inclusive, desse cálculo renal. Como é que está hoje em dia? A medicina evoluiu também nisso e o que leva à formação do cálculo, doutor? São vários fatores. Então, veja, a litíase em adultos, até 10% da população pode ter. Então, algo relativamente até comum, né? Baixa ingestão de líquidos está relacionado com a formação de litíase, né? Então, por quê? Porque você tem uma urina muito concentrada. Entendi. Então, você tem vários fatores, né? Estou citando um deles, né? Então, há uma concentração excessiva em determinados sais na urina, que você, com ingesta insuficiente de líquido, pode predispor à formação de cálculos, né? Então, uma das indicações de você beber mais líquido, especialmente no verão, né, é prevenir a formação de litíase, né? Então, quem tem litíase, quem tem cálculo, é uma das orientações que a gente faz, né? Então, é uma orientação bastante importante. Um episódio de litíase, que você comentou, sim, pode ter uma dor que é bastante significativa, uma dor em cólica muito forte, né? Após o episódio, é feita uma avaliação, a gente faz um exame de imagem, pode ser uma tomografia, pode ser um ultrassom, tomografia, um exame melhor, nesse caso específico. Eventualmente, dependendo do tamanho, você pode sim ter necessidade de alguma intervenção, né? Se for um cálculo pequeno, pode ser que ele seja expelido naturalmente. Um cálculo grande, fazer um procedimento de litotripsia, um outro procedimento que possa ser feito para a remoção desse cálculo. E lembrar que os indivíduos que têm repetição de cálculo, ele tem vários cálculos, esse precisa de uma investigação. Será que existe um distúrbio do metabolismo? Será que é só ingestão de líquidos? Então, essa é uma situação que você precisa estar atento, procurar em um profissional especializado, pode ser um urologista ou um nefrologista, ou os dois. Então, o urologista, geralmente, ele vai ficar mais concentrado em tratar o cálculo, fazer o procedimento de onda de choque, a litotripsia, a remoção por outros mecanismos. E o nefrologista um pouco mais concentrado na busca da causa, de por que isso aconteceu. Entendi. Cálculo em criança, só para comentar, não é normal. Então, cálculo em criança, um episódio a gente já tem que investigar. Então, não é comum acontecer isso. No adulto é relativamente frequente, mas na criança não. A educação alimentar também interfere na criação de cálculo renal? Muito pouco. No passado a gente restringia algum tipo de dieta. Não é recomendado muito isso. Excesso de sal pode estar relacionado a maior excreção de cálcio, que é ruim. Então você vê que excesso de sal nunca é bom para várias situações, coração também, inclusive aqui. Mas fora isso, não tem uma recomendação de cálcio, esse tipo de recomendação hoje não é mais realizada. É necessário fazer uma avaliação metabólica. Então, por exemplo, colher uma urina de 24 horas, que é a urina que você colhe durante todo o dia, e ver alguns eletrólitos na urina, cálcio, citrato, ver se tem algum excesso ou deficiência de algum deles. E aí existem medicamentos para tratar esses excessos ou deficiências. Entendi. O uso excessivo de antibióticos pode comprometer a função renal? Antibióticos não. O que compromete são anti-inflamatórios, né? Então, o uso indiscriminado de anti-inflamatórios, né? Então, isso, às vezes sem receita ou por uso prolongado, sim, pode causar, né? Então, vamos dar exemplo aí, cataflã, ibuprofeno em excesso, né? Então, são anti-inflamatórios que você pode tomar por um tempo curto, né? Tem um episódio que é necessário tomar 5 dias, 7 dias, mas o uso contínuo e prolongado não é bom, né? O antibiótico, geralmente ele é limitado a uma determinada situação. Ele é hoje vendido com prescrição apenas, né? Então, você tem um evento que você precisa tomar um antibiótico por prescrição médica. Isso geralmente não é um problema na maior parte das situações para função renal. Em relação aos pacientes que precisam de hemodiálise, o paciente pode fazer o tratamento por um tempo e depois não precisar mais? Como funciona? É muito rara essa situação. Então, quando você tem o indivíduo que vai fazer hemodiálise, ele tem a taxa de função renal menos que 10%, normal acima de 90%. Então, você tem funcionamento menos do que 10%. E o que começa a acontecer? Você começa a ter inchaço, né? Pressão alta, e em situações mais extremas, começa a acumular água até no pulmão. Você começa a ter falta de ar. Essa é uma situação mais extrema. Então, o inchaço, o edema, né,
é o acúmulo de líquidos. O que a hemodiálise faz? Ela vai filtrar, ou ela vai remover excesso de alguns produtos tóxicos, como ureia, mas também vai retirar esse excesso de líquido. Então, quando o indivíduo inicia a hemodiálise, não tem muita solução. Ele vai ficar na hemodiálise, geralmente 3 vezes por semana, 4 horas, mais ou menos esse é o tempo, tá? Para sempre até fazer um transplante. Mas existe alguma situação que o rim reverte? São situações de exceção, raríssimas, que podem acontecer quando ele inicia a diálise em até 6 meses. Mas a grande maioria das vezes, mais de 99%, ele vai permanecer em diálise até que exista um outro tratamento como o transplante. A hemodiálise, basicamente o sangue sai do corpo, passa por uma máquina e retorna, né? É só uma filtragem que é feita ou é feito algum outro tipo de tratamento nessa máquina? Muito bom. Então, você tem um acesso que a gente fala, né, que é uma veia de grosso calibre. Então, o sangue vai sair, ele vai para um capilar. Então, nesse capilar passa uma solução, né, preparada ali, né, nessa região, que vai, então, fazer essa filtração. Né? Então, você vai perder algumas coisas que nós temos em grande quantidade no sangue, produtos metabólicos que são tóxicos, que o rim deveria filtrar. Então, esse filtro, ele vai sair nesse filtro. Né? Mas algo que também vai acontecer, eu consigo remover o excesso de líquido. Então, um indivíduo na hemodiálise, por exemplo, ele pode perder ali 4,5 kg de líquido. Esse é o excesso de líquido que ele acumulou entre uma sessão e outra. Então, a máquina, esse capilar, ele está fazendo o papel do rim, ele está filtrando, ele está removendo excesso de líquido e está filtrando esses produtos tóxicos acumulados num filtro, num capilar, nesse procedimento que dura em torno de 4 horas, né, através desse acesso vascular, ou seja, o sangue está saindo, passando na máquina e devolvendo novamente para ele. A hemodiálise é feita todo dia, semanalmente? Como é que funciona? 3 vezes por semana, né? Então, a grande maior parte dos indivíduos faz segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, né? E o procedimento dura em torno de 4 horas, na média. A grande maioria vão ter que vir até esse procedimento e fazer ali durante 4 horas. Veja, até Botucatu, né? Nós temos referência também, provavelmente mais de 200 pacientes realizam hemodiálise aqui, né? E muitos têm que viajar, né? Muitos têm a sorte de ser de Botucatu, então eles vão até o centro, fazem a diálise e retornam. Isso que são da região, né? Então, nós temos um estudo também que a gente fez no Brasil todo, né? E, em média, no estado de São Paulo, os pacientes, se eu me lembro o número exato, é em torno de 30 quilômetros que eles viajam na média. E se for para a região norte, quase 80. Então, ele viaja 80 quilômetros para ir, 80 para voltar, na média, né? Entendi. Até o seu centro de diálise, porque a região norte você tem uma menor concentração de centros de diálise em relação aos municípios, né? Região sudeste um pouco melhor, né? Região sul também um pouco melhor, né? Voltando à questão dos transplantes, por que o hospital aqui da Unesp se tornou uma referência? Como é? Ao longo dos anos, foi investido, né, nessa questão do transplante. Como que foi feito isso? Através de recurso humano, profissionais especializados para trabalhar nisso, né? Recurso de ambulatório, nós temos um ambulatório específico, né? Então, os pacientes são atendidos num ambulatório específico, com uma equipe específica de enfermagem, a equipe que ela é multidisciplinar, então tem enfermeiro, tem nutricionista, psicólogo, também uma enfermaria específica, a gente tem hoje ali 15 leitos, né? Então, se você tiver uma enfermaria mais que é separada, que é especializada, com capacidade de receber os pacientes, porque você vai receber a qualquer momento, a qualquer hora, né? E às vezes os transplantes acumulam-se, né? Então você tem ali 2, 3, 4, às vezes 5 procedimentos na semana. Na semana seguinte tem um número um pouco menor, então você tem que ter uma grande capacidade de receber a todo momento. Então esse investimento acho que foi do próprio hospital ao longo do tempo que permitiu que se aumentasse o número de inscritos e, portanto, também o número de transplantes nesse período. Doutor, existe alguma outra cirurgia renal que não seja o transplante, alguma cirurgia corretiva para normalizar o funcionamento do rim? Para essa finalidade específica, com cirurgia, não, né? O que existe é lá no começo, quando a gente detecta um problema renal, bem no início, né? Então, proteína na urina, inchaço, alguns tipos de doenças que a gente chama de glomerulonefrite. Nessas situações, às vezes é possível fazer algum tratamento, né? Então, um tratamento com medicamento específico.
Lembrar que hoje os pacientes com diabetes e problema renal ou outras condições, existem remédios específicos que estão, inclusive, disponíveis no SUS, que postergam a entrada em diálise. Então, isso é muito importante, né? Detectar a doença renal no início pode postergar a entrada em diálise, ou pode ser que ele nunca entre. Ele começa a fazer um tratamento e nunca precisa de diálise a vida toda. O grande problema é quando você realmente detecta, eu citei um exemplo, onde quando você detecta muito no fim. Daí há muito pouco a fazer. Mas no início, geralmente não são procedimentos cirúrgicos, mas medicamentosos, eu posso postergar a entrada em diálise ou até mesmo evitar. Entendi. Eu acho que a gente mora num país privilegiado com o SUS, né? E eu acho que é cultural da gente, de repente, lembrar que nós temos 2 rins e que a gente tem que cuidar bem desses rins, né? E também fazer os exames preventivos e tudo mais, colocar na nossa rotina de exames anuais, semestrais e tudo mais, o exame específico para o rim, né, doutor? Concordo, acho que se a gente lembrar que existe esse exame, ele é simples, é a creatinina, né? Eventualmente, em algumas situações, como principalmente o diabético e o indivíduo com pressão alta, pedir também a proteína na urina uma vez por ano ali, estaria mais que suficiente, medir a pressão toda vez que for a consulta, né? Então, independente da consulta ou do exame periódico, pressão arterial faz parte do exame físico. Entendi. Qual que é o dia do rim mesmo para a gente, entre aspas, comemorar ou divulgar com entrevistas desse tipo, doutor? Dia 12. Amanhã. Amanhã, então, é o dia do rim. Doutor, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui. Disponha da gente. Já conhece a rádio agora. É importante a gente falar sobre o rim, a importância sobre o rim, de se preservar, de manter o rim saudável e tudo mais. Se você tem avô, avó, pai, tio que teve problema de rim, você tem que se cuidar precocemente e tudo mais, e realmente dar a importância devida que o rim merece, né, doutor? Muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.